Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do TCC na prática. Eu sou Cleide Ferreira e estou aqui para te ajudar nesse percurso do questionamento socrático. E nessa aula nós vamos abordar as perguntas, os tipos de pergunta e como perguntar e usar essas perguntas para quê, tá? Eu quero aproveitar para dizer para você que essas perguntas você vai usá-las, mas você vai treiná-las. E você pode treinar até com um colega de consultório que trabalha junto com você, um vai fazer para o outro, porque isso vai te ajudar a aperfeiçoar essas perguntas para não ficar tão mecânico na hora de você perguntar para o seu paciente, tá? E aí, nesse livro aqui, tem outros, tá, gente, sobre questionamento socrático, mas eu gosto bastante desse daqui, tá? É um dos mais novos. Ele vai trazer todas essas perguntas, ele traz também os casos clínicos, né, de aplicação dessas perguntas. Ele é um livro bastante completo, então foi baseado nele que eu vou trazer para vocês essas perguntas. E esse livro aqui, Manual do Estoicismo, né, que também tem o mesmo autor, né, principal aqui, que é o Scott, né, o qual eu tive a oportunidade de participar de uma conferência dele no Congresso, né, de Terapeutas Cognitivos Comportamentais. Então, tanto esse como esse vai abrir, esse daqui é mais filosófico, ele vai abrir o seu olhar, né, o seu raciocínio para perguntas, para raciocinar junto com o seu paciente, levá-lo a pensar sobre, né, e descobrir as respostas. Esse aqui ele traz um pouco mais do conteúdo técnico, né, do questionamento propriamente dito, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos compartilhar aí mais uma vez essa tela para ajudar você a compreender os tipos de perguntas que nós estamos aqui para aprender a fazer para o nosso paciente. Então, o primeiro tipo de pergunta chama pergunta de clarificação. O que significa isso? Clarificar, clarear, né, aquilo que a pessoa está dizendo. Então, ela te disse aí que ela é uma pessoa que não consegue, que ela não dá conta das coisas. E você quer clarificar. Então, você pode perguntar o que você quer dizer com isso. Ou o que significa isso? Não dar conta das coisas, não conseguir fazer as coisas. Significa o que para você? Né? Então, você vai investigando para clarear isso que ela está trazendo. O tipo de pergunta número dois são as perguntas de pressupostos. Né? O que são pressupostos? São regras, né? São termos que essa pessoa torna rígido ali na vida dela, crenças, né? Que se tornam regras no dia a dia. Então, você pode perguntar o que faz você acreditar que isso é sempre, que isso acontece sempre, né? Então, digamos aí que ela fale para você assim, na clarificação lá, você perguntou o que isso significa, que você não consegue fazer as coisas. E aí ela te responde assim: porque sempre é assim, eu não consigo fazer as coisas. Sempre eu paro no meio do caminho. Então você pode perguntar: o que te faz acreditar que sempre é assim? Que isso sempre acontece? Aí ela pode responder, né, dizendo: porque eu sempre paro no meio do caminho. E aí vem a pergunta sobre as evidências que você pode utilizar ainda nesse mesmo diálogo com ela. Quais são as provas que você tem que isso é verdade? Né? Quais as evidências que apoiam essa ideia? Então me conta aí, quais foram as coisas que você começou e não terminou? Eu comecei a fazer o curso de inglês e parei. Eu comecei para academia e parei. Eu comecei a fazer dieta e parei. E aí você vai perguntar assim: mas você parou de estudar? Você completou o ensino médio? Você, né? Então você vai trazendo ali coisas para ajudar essa pessoa também, questionando ela sobre as evidências contrárias a essa ideia de que ela interrompe tudo, né? Então, você vai fazer perguntas de evidência. Então, ó, três tipos de pergunta do diálogo socrático, tá? Para você
já e fixando esse conteúdo. Lembra de Sócrates, hein? Tem que repetir pelo menos 5 vezes. Então, a gente tem perguntas de clarificação, o que você quer dizer com isso, o que isso significa para você. Perguntas de pressuposto, o que faz você acreditar que isso sempre acontece, que isso é uma regra na sua vida. Perguntas de evidência, quais são as evidências, quais são as provas que você tem sobre isso, que isso seja uma verdade. Ok? Vamos passar para as próximas. Nós temos também algumas perguntas que a gente chama perguntas de perspectiva ou interpretações, tá? Alternativas. Então, esse tipo de pergunta é para que essa pessoa consiga olhar sob um outro ângulo. Perspectiva quer dizer isso, ela vai olhar de uma outra forma, de fora para dentro, né? Muitas vezes. E ela vai tentar encontrar essas interpretações alternativas que vão para além daquilo que ela acredita. Então, a gente pode usar, eu gosto muito desse tipo de pergunta aqui, funciona muito bem. Se você observasse essa situação com um amigo, né? Se você observasse essa situação, como um amigo haveria? O que mudaria? Então, quando você traz uma terceira pessoa que não é ele, né? Então, se você observar a situação, como um amigo haveria, né? Se fosse um amigo que estivesse vendo, o que esse amigo faria? O que esse amigo mudaria nessa situação? Ah, eu acho que o meu amigo faria isso. Eu acho que o meu amigo mudaria tal coisa, né? Qual a reação que outra pessoa que não sentisse e nem pensasse como você? Então, se você não sentisse isso, a pergunta talvez seria essa, né? Se você não sentisse isso, se você não pensasse dessa forma, como você reagiria? Mas às vezes, se eu falar para ela, ela não vai saber. Mas quando eu falo assim, como uma pessoa que não sente dessa forma, ou não pensa dessa forma, reagiria? Aí ela vai trazer uma interpretação alternativa. Ah, talvez ele faria isso, ele faria aquilo, porque ele não sente o que eu sinto, ele não pensa como eu penso, né? Então, a gente está fazendo com que ele tenha desenvolvido, através do diálogo socrático, ele vai desenvolvendo também essa flexibilidade cognitiva que eu falei em outra aula para você. Outra pergunta desse mesmo tópico. Qual conselho você daria para uma outra pessoa que estivesse passando pelo mesmo que você passa, né? Então, esse qual conselho você daria, ele é muito importante, porque para o outro, muitas vezes eu sei receitar, eu sei falar, mas para mim fica difícil. Só que quando ele fala isso para o outro, no fundo, ele está falando para ele mesmo. E mais uma vez, a gente está ajudando essa pessoa através do diálogo socrático com perguntas, né, adequadas a desenvolver flexibilidade cognitiva. Né? Outra pergunta, olha, esse tem vários exemplos aqui. Há outro pensamento que explica essa mesma situação, que fale disso que você está me falando de outra forma, né? Existe uma explicação alternativa? E quais evidências a favor dessas alternativas? Então, a gente pode, além de fazer com que ele desenvolva esse pensamento reflexivo, né? Esse pensamento alternativo, né? Trazendo outras explicações, ainda fazer essa testagem de evidências a favor e contra, tá? Prontinho, então? Perguntas, tipos de pergunta número 4. Perspectiva e interpretação. Levar a pessoa a desenvolver um raciocínio, né? Uma flexibilidade cognitiva a partir dessas perguntas. Tipos de perguntas sobre consequências, tá? Então, a gente pode perguntar, né? Se você continuar acreditando nisso, o que pode acontecer com você? Então, se você continua acreditando que você não é amado, como que você acha que vai ser sua vida? Né? O que pode acontecer? Para a pessoa dar aquele também choque de realidade, né? Então, se eu continuo acreditando nisso, qual o caminho que eu vou trilhar? Tá? E aí, podemos até também usar um outro tipo de pergunta: se você não acreditasse nisso, o que poderia acontecer na sua vida? Se você não tivesse esse pensamento sobre você mesmo, onde você chegaria?
quão longe você poderia chegar, né? Porque é uma forma também dele ver que isso está agarrando ele, da consequência, né, de ficar paralisado, e se ele pensar de outra forma, ele vai ter consequências diferentes, tá? Número 6 são perguntas de memória. Essas perguntas, geralmente, a gente utiliza para entender onde que as coisas começaram. São perguntas também de fatos, né? Os fatos da vida da pessoa, né? Então, a gente pode perguntar, desde quando isso acontece com você? Qual foi a primeira vez que isso aconteceu? O que estava passando naquela época que fez você mudar ou passar a pensar desse ou daquela forma? Então, para a gente entender esse fator temporal. E aí, a gente tem aqui uma caixinha que eu gosto muito, que é a caixinha Linha do Tempo, tá? Não sei se vocês conhecem. Ele tem 100 perguntas para resgatar as lembranças, emoções e entender a história de vida desse paciente. Você pode, por exemplo, né, ler todas elas, claro, para você saber o conteúdo que tem aqui, e você pode separar algumas perguntas. Eu normalmente separo 10, 15, até 20, dependendo do paciente. E nessas perguntas eu vou estar utilizando para ele trazer à memória esses fatos, e aí a gente questionar desde quando que isso aconteceu. Por exemplo, aqui eu estou aqui, na mão está escrito assim: o que mais estressa você? Aí depois que tem fez essa pergunta, ele falou: o que me estressa é fulano, ciclano, é meu trabalho, é não sei o quê. Qual foi a última vez que você viveu essa situação temporal? Então, qual foi a última vez que isso aconteceu, né? Aqui a próxima. Qual foi a situação mais engraçada que você já viveu? E quando foi essa situação? Então, assim, a gente pode fazer, né, como eu falei, separar aquilo que está mais próximo do caso do nosso paciente e trabalhar. E, inclusive, gente, eu falo que essas caixinhas são milagrosas. Muita gente não acredita e acha que nem sabe trabalhar com as caixinhas, né? Mas eu ensino, né? Estou sempre ensinando para vocês aqui. Eu ensino aqui, eu ensino na mentoria TAP, eu ensino na supervisão a utilizar, porque é muito rico. Tenho o caso de uma paciente que ela falava para mim o tempo todo que ela não lembrava nada da infância dela, que ela não lembrava nada da infância dela, que ela não sabia nada sobre a infância, sobre a família, sobre a história dos pais. E aí, um belo dia, né, eu trouxe essa caixinha, escolhi algumas cartas estratégicas e fui mostrando as cartinhas. A cada pergunta que eu mostrava, ela ia tendo alguns flashes da história. E aí ela me pediu se ela poderia anotar e perguntar isso para a mãe, para a família, para a irmã mais velha, para ela saber da história dela. Aí nós fizemos assim, ela levou algumas perguntas, fez esse questionário e ela trouxe assim dados riquíssimos da história, e inclusive fatos traumáticos que provavelmente bloquearam a memória dela. Ela conseguiu descobrir por meio, né, dessa caixinha linha do tempo. Então, use e abuse, tá? Das caixinhas, porque elas podem nos ajudar muito. Bom, aí nós temos aqui número 7, perguntas exploratórias. Então, o que que são perguntas exploratórias? Como você descreveria essa situação? Então, é aquela descrição, né? Lembra quando a gente tinha que fazer, quando a gente estava lá no ensino médio, né? Ou até mesmo no fundamental, que você tinha que fazer uma redação descritiva, que você tem que descrever as coisas que estavam acontecendo, né? Então, descrever é isso, é contar o que está acontecendo. E aí, esse contar o que está acontecendo, a gente vai contar o que está passando pela sua mente. Tá? Então, o que passa pela sua mente? Me conta sobre isso, me descreva como são os seus pensamentos, o que está acontecendo com você. Perguntas exploratórias. Explore aquilo que o seu paciente tem para poder chegar, né, a alguma conclusão. Vou trazer mais duas perguntas aqui do diálogo socrático, dois tipos de pergunta. Existem perguntas que desafiam a pessoa, que são as perguntas de suposição. Se
por que você acredita que essa suposição é verdadeira? Ou melhor, me explique, né? O que faz você acreditar que isso que você está pensando é verdadeiro? Então, é uma forma de você fazer a pessoa refletir ali e pensar, ué, né? Quais os argumentos que eu tenho realmente que prova isso? Existem outras maneiras de interpretar essa situação, também são suposições. A pessoa vai precisar supor quais são as outras maneiras que ela tem de interpretar, tá? E aí nós temos também perguntas que realmente desafiam os pensamentos distorcidos. Perguntas do diálogo socrático que desafiam pensamentos. Então, olha alguns exemplos aqui. Existem outras maneiras de interpretar essa situação que não envolvam pensamentos extremos? Ou qual é a evidência de que essa crença ou de que esse pensamento é verdadeiro? Então, são perguntas de desafio, tá? O diálogo socrático vai nos iluminando a partir desses tipos de pergunta. Eu espero que você possa utilizar isso, né? Realmente estudar isso daqui, rever esse conteúdo, como eu falei antes, treinar com um colega. E não está só nisso, ainda temos também perguntas de realismo, né? Perguntas de realidade. A gente pode perguntar para essa pessoa: qual é sua meta diante dessa situação? Isso que você está me contando aí, que aconteceu com você, qual é a meta que você tem? Aí nós podemos perguntar: o pensamento que você está trazendo, esse pensamento automático, disfuncional, ele te ajuda ou te atrapalha a alcançar a sua meta, né? Esse pensamento de que você não é capaz, de que você não consegue, né, vai te ajudar a alcançar essa meta ou não? Então, se ele não ajuda, né, o que que nós podemos fazer? A gente pode trazer outra sequência de pergunta. Também temos as perguntas de descatastrofização, palavrinha difícil, né? Descatastrofização. Então, a gente pode perguntar para a pessoa, principalmente os ansiosos, né? A gente precisa usar muito esse tipo de pergunta. E aí, a gente tem aqui, né, o baralho das. Distorções cognitivas, e ele tem um bloquinho de carta, que é um bloquinho de carta escrito contestação da catastrofização, que é justamente perguntas que vai contrariar, né, a catastrofização, então vai descatastrofizar. Aí uma delas, gente, é o que de pior pode acontecer se esse pensamento disfuncional for verdadeiro. Vamos dizer, né, que isso que você está pensando aí aconteça. Se isso acontecer, o que de pior pode te acontecer? Qual é o pior resultado que você pode ter, né? Outra pergunta: você pode superar isso? Será que é possível a superação? O que de melhor poderia acontecer a partir dessa situação que você tanto teme? Qual é o resultado mais realista? Então, isso é uma forma de levar a pessoa a perceber que aquela catástrofe que ela tanto teme, né, talvez possa trazer coisas boas, talvez não seja tão daquele jeito, né, não existe uma coisa tão pior após aquele acontecimento, que ela pode superar aquilo. Então, quando a gente questiona isso, a gente vai levando a pessoa a trazer não só a resposta para aquela pergunta, mas também trazer essa reflexão para ela de que isso, né, talvez seja só um pensamento e não exatamente um acontecimento. E aí nós temos um outro tipo de pergunta. Temos perguntas de reatribuição. Qual foi o efeito da minha crença neste pensamento disfuncional? Então, aí a gente vai trazer para essa pessoa ela poder pensar, né, que a crença disfuncional desencadeou esse pensamento e qual que é esse efeito, né? E aí a gente pode continuar questionando, perguntando: qual é o efeito se eu mudar o meu pensamento? Então, mudando o meu pensamento, o que que acontece de diferente? O que eu deveria fazer em relação a isso? Qual o efeito de acreditar
em uma interpretação alternativa. Se eu acreditar em algo diferente, o que pode mudar nessa situação? E, por último, aqui nós temos as perguntas de pragmatismo, que são perguntas de vantagens e desvantagens de continuar acreditando nesse pensamento disfuncional. Então, a gente pode fazer aquela balança, né? Ou prós e contra, ou vantagem e desvantagem, questionando isso. Qual a vantagem de você continuar pensando, né, dessa forma e acreditando nesse pensamento? Ainda temos mais tipos de pergunta. Temos a pergunta de descoberta guiada. Essa pergunta é a que a gente utiliza muito, esse tipo de pergunta que a gente utiliza muito na seta descendente, tá? Então, quando você vai fazer seta descendente, você vai trabalhar muito com as perguntas de descoberta guiada. Então, quando a pessoa traz um tipo de pensamento ou crença, você vai questionar o que isso significa, né, para você. O que esse pensamento ou o que essa crença significa sobre você, né? E podemos também perguntar, reavalie novamente a crença, né, do pensamento disfuncional e a intensidade dessa emoção. Então, a gente vai perguntando, na verdade, né, e vai fazendo ali aquele, tipo um afunilamento com a pessoa. O que isso significa de você? O que isso diz de você? Mas e isso? O que isso significa? E aí, depois que você fez todo esse, vários o que significa, o que isso diz de você, aí você vai pedir para ela reavaliar essa crença, né, esse pensamento e o que ela sente após fazer todo esse percurso aí com você. Temos também perguntas resolvendo dificuldades. Como posso pensar, sentir e agir diferente, caso a situação ocorra novamente? Então, digamos aí, né, que uma determinada situação, ela pensou, ela fez, ela agiu e ela sentiu de tal forma. A partir da reflexão, né, dela trazer essa situação e ela perceber que aquilo não foi legal, que foi uma situação, né, que ela não gostou de ter tido aquele, como que eu falo, aquele desfecho. Aí você vai falar com ela assim: então vamos pensar juntos. Como você pode pensar uma próxima vez? Sentir e agir, porque a situação pode ocorrer novamente. Se ela ocorrer, o que que você vai fazer de diferente? Tá? Então, chegamos ao final de mais uma aula TCC na prática, questionamento ou diálogo socrático. E nessa aula eu trouxe para vocês as perguntas principais. Essa é uma aula que você precisa voltar a assistir de novo, né, ensaiar isso daí para que fique bem internalizado mesmo. Te vejo na nossa próxima aula, que eu vou trazer 10 erros que você precisa evitar, tá? Que você tem que sair fora deles. Então, um beijo e até lá!